Olá, muito boa noite, Clóvis de Vivo. Estamos aqui então com o cara que a gente quer conversar hoje. Clóvis de Vivo, do canal Food Service Brasil. É isso, Clóvis? Perfeitamente, Silei, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre bacana a gente estar conversando, né? Acho que essa pandemia veio trazer isso de bom, né? Para a gente se conectar mais com as pessoas, né? Mesmo que seja virtualmente, eu acho que isso foi um legado bom que está deixando, não é? Com certeza, Clóvis. Eu digo assim que eu tenho falado muito mais com as pessoas estando em home office do que estando ao meio delas. Pois bem, então, bem-vindo, Clóvis de Vivo, canal Food Service Brasil. Te apresenta para nós ali e também passe os teus contatos, por favor, Clóvis. Ok. Bom, Silei, como você falou, eu sou um consultor de food services que está atuando no segmento especificamente há uns 7 anos, né? Se bem que a minha experiência profissional sempre foi tecnologia da informação, né? Então já tenho bastante anos aí de experiência profissional e sempre voltado à tecnologia de informação. Agora, a partir de 2014, que eu entrei para esse segmento de food services, entrei através da porta da Sapori, né, para começar um projeto lá, que foi um projeto bem legal, que a gente vai poder explorar um pouco o assunto, não o projeto aqui nessa live, né? Mas como você falou, por causa que eu vi os problemas, as dificuldades das nutricionistas nos restaurantes corporativos, né, Silei? Eu acabei tendo a ideia de criar esse canal, o Food Services Brasil, né, do YouTube, que está fazendo 5 meses, mas o legal é que nós já temos mais de 1.000 inscritos nesse canal. Olha que legal. E a ideia desse canal é justamente poder ajudar todas as nutricionistas e gestores de restaurantes, dando dicas, sugestões, porque a gente sabe que o dia a dia dela não é nada fácil. Então, para quem quiser me achar, eu acho que é mais fácil me achar no LinkedIn, que eu também tenho uma conta lá, Clóvis de Vivo, né? O nome é muito particular, né? Então acho que não vai ter outro Clóvis de Vivo. É Clóvis de Vivo, vocês me acham lá no LinkedIn. Pois então, foi lá no LinkedIn que eu te encontrei. Mas deixa eu me apresentar também. Sou Cirlei Donato, nutricionista apaixonada e CEO da startup Onexo. A Onexo é uma plataforma para o registro e os monitoramentos dos processos em alimentação de forma digital, né? Retirando todas aquelas planilhas que ficam soltas nos restaurantes. Ficou curioso? Ficou curiosa? Acesse lá a nossa plataforma, a plataforma da Onexo, e nos encontre lá, né? Mas também eu quero deixar mais espaço para o Clóvis e dizer, eu atuei no passado em grande empresa do serviço de alimentação e sei que o dia a dia não é fácil e que essas inovações vão trazer muitos benefícios, né? Sair do serviço de alimentação onde atuava e resolvi ousar empreender. Uma aventura boa com a NutriConsult e agora com a Onexo. Mas o espaço é teu hoje. Nos fale um pouquinho dessa tua experiência, Clóvis, de medição de processos em alimentação, de tornar a jornada mais fácil, de otimizar tudo isso. Conta para nós ali. Bom, quem acha, né, Cirlei, que a vida de uma nutricionista é só pensar no cardápio ou na refeição, está extremamente enganado. A nutricionista ela tem uma série de atividades e talvez o grande público só enxergue ali a ponta do iceberg, né? Que é na hora do atendimento, na hora do salão. Mas ela tem que se preocupar desde o início lá do recebimento, controlar o estoque, datas de validade, cozinha, o salão de atendimento onde o show acontece. Aí ela tem a questão dos resíduos, dos destinações e as centenas, eu acho que são centenas de controles feitos em planilhas, feitos em sistemas. Então, quando a gente vai, né, o meu projeto, a minha consultoria, quando nós vamos num restaurante, a gente vai avaliar todas as atividades que essa nutricionista faz. E aí eu tenho uma definição das atividades, né? Nós temos aquelas atividades que agregam valor e são necessárias. É o caso clássico da cocção, da produção do alimento. Então, essa atividade de fazer a refeição
O que a gente olha? Eu não posso eliminar, mas eu posso fazer ela mais rápido. Então a gente revisa os processos, né, dentro da cozinha para identificar se é um fluxo que eu posso melhorar, se é uma tecnologia, né, um exemplo, se eu botando um forno, tirando uma chapa, se é um sistema que eu coloco. Então são essas atividades que a gente tenta encurtar o tempo dela. E tem aquelas atividades que não agregam valor, mas são necessárias. Um exemplo simples que eu sempre dou é o galheteiro, né? Ela não agrega valor, mas ela é necessária porque todo cliente quer fazer o seu tempero. Então o que a gente olha? Se a gente consegue até eliminar essa atividade de estar repondo o galheteiro, ou se a gente consegue reduzir o tempo. Então só para dar uma contextualização do que a gente olha. Outra questão também, quando a gente revê os processos no restaurante, né, Silvia? A gente aplica o conceito do Lean Manufacturing. Qual que é o conceito do Lean Manufacturing? Eu tenho que fazer uma produção enxuta, uma produção sem desperdício. E o Lean, ele preconiza que qualquer processo tem 8 desperdícios, né? Então, se você for lá, quem tiver curiosidade, eu até postei no meu canal do YouTube o conceito, né, dos desperdícios. E tudo aquilo que eu estou preenchendo manualmente, todo o tempo que eu estou perdendo nessa atividade que eu podia reduzir, é um desperdício. Então a gente também analisa por esse viés que atividade que eu posso reduzir o tempo, que eu posso eliminar, que a nutricionista faça. Porque assim também, a gente sabe, né, que nós temos uma volumetria de restaurantes bem diferentes. Você tem restaurantes que servem 50 refeições e tem restaurantes que servem 20 mil refeições. Eu já tive a oportunidade de atuar nesses dois tipos de restaurante. Mas os controles existem tanto das 50 refeições como das 20 mil refeições. Então, um controle de temperatura, um controle de estoque, um controle do PVPS, um controle de calibração, existe tanto de 50 como de 20 mil. E para aquelas unidades que são pequenas, a nutricionista, como gestora, ela é sozinha. Ela não tem uma assistente lá para ajudar ela, né? Um auxiliar. Então ela tem que se virar realmente nos 30. Então por isso que a gente sempre gosta de estar agregando valor para ela e sugerindo atividades e processos para reduzir o tempo. Fantástico esse teu trabalho e otimiza bastante, né? Eu coloco assim, ó, a gente vem de novas tecnologias e se fala muito em indústria 4.0, aí vem para a área de alimentação, alguns chamam, eu chamo de cozinha 4.0, né? Como é no teu perceber, Clóvis, que está o andamento da entrada dessas novas tecnologias no serviço de alimentação, depois de todas as medições de processo que você faz? Conta um pouquinho para nós, o Clóvis. Não, legal essa abordagem tua. Primeiro, só para a gente equalizar, né? Quando a gente fala hoje, está muito na moda a gente falar cozinha 4.0, indústria 4.0, né? Fazendo um resumo rápido, tá agregando, unindo a tecnologia dentro dos restaurantes, não só na cozinha, né? Que eu entendo que devia ser um restaurante 4.0, não uma cozinha 4.0. Por quê? Só 30% das atividades que são feitas dentro de uma cozinha. Todo o restante dentro do restaurante é feito fora. Então, existe muito mais oportunidade fora da cozinha do que dentro da cozinha. Então, o que é a cozinha 4.0? Tecnologia com informação, com sistema, conectar, né, o forno combinado, colocar na internet, você controlar o que está sendo feito pela internet, colocar o que eles chamam a internet das coisas, que eu possa, de repente, no salão de atendimento, eu estar vendo com uma câmera o que o cliente está consumindo. Então, eu entendo que isso é um caminho sem volta, não é? Que a cozinha 4.0 ou a tecnologia, ela chegou como qualquer ser humano. Inicialmente existe uma resistência, né? Todo ser humano é resistente. Eu sou resistente no começo. Você imagina se nós fôssemos resistentes com automação bancária, né? Alguns anos atrás, na minha época, para você fazer um saque de dinheiro, você tinha que ir no banco e ele anotava lá na listagem o saldo que tinha. Então você imagina se a gente continuasse naquela época. Então a informática, a tecnologia veio para agregar. E eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que nós estamos no caminho, mas um pouco distantes ainda.
não é? A produtividade hoje no Brasil ainda era um pouco baixa, ou bem baixa. Isso de um modo geral de falar, né, não só nas cozinhas, né? Tem uns estudos, umas literaturas que dizem que a produtividade nos restaurantes do Brasil é de 50. E quando eu falo produtividade, um colaborador produz 50 refeições. Já na Europa é 150. Aí você vai falar, nossa, mas que diferença. Até a semana passada eu fiz uma live com a Carla Peters, que nós estávamos falando um pouco sobre isso. Lá a tecnologia é muito mais, né, é muito mais avançada. Lá a cozinha 4.0 já é uma realidade. E você vê, de 50 para 150. Então eu acho que sim, nós estamos caminhando para isso. A gente vê já algumas cozinhas ou algumas operadoras do segmento investindo nisso, mas ainda a grande maioria está com um pé atrás ainda. É bem isso que a gente detectou, e você colocou uma coisa do pé atrás, que a nossa produtividade é mais baixa que outros países, justamente pela falta de tecnologia. E nós fizemos uma pesquisa, Clóvis, sobre o grau de inovação e tecnologia nos serviços de alimentação, e teve ali a parceria da Berk, do Inovapar, da Peters também, que você acabou de falar da Carla, e da Nutri Consulting. E o retorno que nós tivemos foi que mais de 50% das empresas retratadas ali não tem orçamento disponível para novas tecnologias, né? E eu tenho uma coisa assim comigo que diz que isso que está trancando, né, é talvez que a cozinha, o serviço de alimentação evoluiu da cozinha doméstica. Será que é isso que tranca? Eu acho que pode ser uma parte disso, né? Mas eu entendo que aí é um pouco de uma visão não muito aprofundada das empresas do segmento. O pessoal acha que investimento é caro. Não, não é caro. Aí precisamos, nós consultores, né, nós empresas do segmento, mostrar para as empresas de que todo investimento tem que ter um payback. Os nossos projetos, todos a gente faz e mostra que se você investir aqui num forno, por exemplo, você vai reduzir o teu desperdício, a tua gramagem vai ter um maior rendimento de gramagem, o teu arroz vai estar com maior rendimento. Então, em média, Ocilei, os investimentos, eles têm um payback, pelo menos dos projetos que a gente faz, em torno de 8 a 13 meses. Então, eu acho que falta alguém, né? A gente se coloca sempre as consultorias à disposição para mostrar para a alta direção das empresas essa continha básica. E eu vou falar para você que das experiências que eu tive e que eu tenho, quando eu tenho a possibilidade de sentar e mostrar os cálculos que envolvem isso, do payback, do investimento, aí o pessoal já abre um pouco mais a cabeça. Mas também falando disso que você comentou, que é uma evolução da cozinha caseira, eu acho que também você tem uma certa razão nisso. Porque eu acho que hoje nós não podemos mais pensar que eu vou contratar um cozinheiro para operar uma chapa, né? Acho que as áreas de recursos humanos das empresas, dos restaurantes, precisa começar a pensar na contratação de um colaborador um pouco mais qualificado, né? Porque ele não vai mais operar uma chapa, ele vai operar um forno combinado, ele vai trabalhar com um smartphone, ele vai trabalhar com um tablet. Então, essa combinação de fazer cálculos, né, de payback, de investimento, não investimento porque é bonito, né? Minha cozinha ela é limpa, ela é fria, ela tem tecnologia. Não, ela tem tudo isso, mas porque eu estou tendo um retorno nisso, financeiro, né? E também nós temos que olhar com outro viés para os nossos colaboradores. Nós temos que fazer uma melhor seleção, um melhor recrutamento e investir no treinamento, né? Então, os treinamentos têm que ser mais diferenciados, têm mais que ser intensificados para que a gente consiga efetivamente estar andando para frente. Nós vamos conversar numa próxima live, o Clóvis, com uma nutricionista que fez um trabalho de um TCC justamente na modalidade do treinar, que às vezes você treina e não é compreendido. Mas isso é uma próxima live. Eu queria voltar um pouco aqui
né? E que essa otimização fica um pouco prejudicada, que num outro dado dessa pesquisa demonstrou, né, que a tecnologia está um pouco freada também nesses monitoramentos de processos. Quase que a totalidade dos que responderam, e a maioria eram nutricionistas e responsáveis técnicos, fazem a maioria dos processos de forma manual. Tem lá um percentual que ainda não chega, Clóvis, à casa dos 2 dígitos, que monitoram alguns processos, né, de forma digital. Talvez seja o da Unexo que estejam utilizando, né? Nessa racionalização de tempo ali, de todos esses processos, você enxerga uma velocidade maior para a gente incentivar essa otimização nos restaurantes? Não, sem dúvida nenhuma. Quando você fala em velocidade, por quê? Cada vez mais nós vamos ter que fazer mais com o mesmo, né? Então, nós temos que racionalizar, nós temos que incentivar, nós temos que agilizar os processos. Mas, talvez você vai perguntar, mas por que a gente não consegue? Talvez um pouco do receio ou do medo que as pessoas têm de usar a tecnologia, usar um tablet, um computador. Então, essas atividades, né, que eu falo, que a parte de baixo do iceberg, nós temos que otimizar ao máximo. E existe um mundo de oportunidades. De novo, como eu falei, né? 30% só das atividades são feitas dentro da cozinha. Então, nós temos, no mínimo, 70% da amostragem do restaurante de oportunidades de agilizar. E eu entendo que as empresas, sim, estão querendo cada vez mais ter otimização de processos. Por isso que elas nos contratam. Mas, voltando um pouco lá atrás, ela precisa saber que para eu poder ganhar tempo, otimizar, eu vou ter que ter um investimento. Eu vou ter que fazer diferente. Vai ter que sair daquele espírito da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui assim e vou ser sempre assim. Não, nós vamos ter que mudar. E aí é o desafio. E aí que existem empresas como a Unexo, existem consultorias como a minha, para apoiar as empresas para essa mudança. Que, assim, e quem não mudar, eu acho que é um fator crítico de sucesso hoje, né? Quem não mudar, quem não migrar para uma cozinha 4.0, para mim uma visão um pouco mais ampla, para um restaurante 4.0, para melhorar todos os processos dentro do restaurante, vai acabar ficando para trás. Porque assim, cada vez mais a competição vai aumentando. É um segmento que tem muitas e muitas operadoras, né, Cilei? Eu fiquei até espantado. Sim. Quando eu comecei a pesquisar isso. São centenas e centenas de operadoras e a competição está bastante agressiva, vamos dizer assim. Então eu entendo que sim, que existem oportunidades e que só que precisa ter um suporte para fazer isso e até para garantir, acho que o maior desafio é garantir a perenidade de tudo aquilo que for apresentado, né? Com certeza, Clóvis. E eu gosto muito de trabalhar com dados, eu gosto muito de pesquisa. E eu fui pesquisar também dessa morosidade da tecnologia no serviço de alimentação. E eu encontrei um trabalho de um TCC, de uma universidade lá no Sul, que uma nutricionista fez em 2003, Clóvis. E ela já detectava, fizeram pesquisa em algumas indústrias da região lá, essa dificuldade de ter orçamento para investimento em tecnologias, e ela não se referia só à tecnologia, do treinamento, de melhor seleção do profissional, a nova tecnologia e infraestrutura. Então, isso foi em 2003. Com a pandemia agora, a necessidade de dados à mão, de ter uma agilidade, né, de se integrar com o restaurante não estando lá, vai agilizar isso, Clóvis? Eu acho que vai agilizar, mas eu particularmente não vou dizer que eu concordo plenamente, porque isso já deveria estar acontecendo, né, Cilei? A pandemia pode ser, vai né, quebrar essa ruptura, agora eu preciso melhorar meus processos, eu preciso agilizar. Eu gosto muito do conceito do ver e agir, né? O que é isso? Eu preciso ter informação de uma forma mais rápida para eu tomar a decisão. Então, sem querer puxar a sardinha para o teu sistema. Mas você imagina que se eu for anotar uma planilha, depois eu vou anotar num papel, depois eu vou lá para frente para tabular, para depois alguém tomar a decisão, aí a água já passou embaixo, né, da ponte. Então o conceito do ver e agir
deve existir muito mais agora, né, nesse processo da pandemia e quando acabar essa pandemia. Ou seja, a partir do momento que eu identifiquei o problema, eu tenho que agir rapidamente para resolver. Então, respondendo só a sua pergunta, eu acho que sim, por uma questão cultural, a pandemia eu vou ter que resolver, mas na minha visão, até por experiência, isso já devia estar enraizado, esse conceito, nos processos dos restaurantes, né? Tomara, acelere. Não, felizmente, pela pandemia, mas que seja um empurrão para o serviço de alimentação. E você falou lá atrás, numa das tuas falas, Clóvis, que às vezes não é problema de custos, né? É problema de botar no papel e ver que esse processo vai custar menos e vai otimizar. E quando nós fizemos, Clóvis, a validação do aplicativo da Onexo, foi numa grande empresa, tinha em torno de 1.000 refeições por dia em 3 turnos. Né? E nós fizemos o cálculo do uso das planilhas, monitoravam todos os serviços em relação ao aplicativo da Onexo. Né? Imprime planilha, distribui planilha, recolhe planilha, planilha molha, substitui, caiu o caldo no feijão, rasurou, pastinha para guardar, metro quadrado para arquivo, é caro, né? O custo que nós apuramos era mais em conta o uso do aplicativo do que o uso de planilhas, mas a gente ainda encontrou essa resistência. Então, há uma necessidade de desaprender o velho para entrar o novo, Clóvis? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ainda mais uma necessidade, uma atividade dessa, né, que é notório, que a gente pode e deve encurtar o tempo da nutricionista para fazer, a gente tem que intensificar esse processo, né? Você falou uma série, anotar planilha, mas tem uma questão que é o mais caro de tudo isso, que é o custo da mão de obra, né? A mão de obra dentro do demonstrativo de resultado do restaurante, né? Você tem lá o custo variável, que é os insumos, né? Você tem os impostos, os insumos, e logo em seguida já vem a mão de obra. Então eu tenho que otimizar, eu tenho que cada vez mais trabalhar com o conceito da multifuncionalidade. A gente sempre prega isso. O colaborador tem que ser multifuncional, ele tem que saber cortar uma salada, ele tem que saber fazer um frango, ele tem que saber operar um frango combinado, ele tem que saber ir lá na frente, ele vai ter que saber operar um sistema, né? Um smartphone, um tablet. Para quê? Para causa da multifuncionalidade. Então, eu entendo que sim, eu tenho que acelerar isso de alguma forma muito rápido. Até porque, de novo, né, a tendência, né, da cozinha 4.0 é ter menos gente dentro da unidade, a cozinha de finalização, menor espaço. Então, esse colaborador vai ter que ser multifuncional. Novos aprendizados e novas funções. Né? Ali que vem o treinamento, os novos serviços que se somam. Até porque, além de ser caro, é ineficiente para o mercado manter processos antigos. Né? Você tem concorrentes, né? Você tem todo um mercado que também, em função dessa pandemia, se mobilizou para mudar, e essa mudança também haverão novas negociações de valores, de otimização de serviço, de prestação de novos serviços. Então, não tem saída. É inovar, né, Clóvis? Esse vai ser um fator crítico de diferenciação, né? Hoje, o cliente, ele quer inovação, não é? Então, toda vez que uma operadora vai e mostra, olha, eu tenho tecnologia, eu tenho inovação, agora não vou mais anotar o papel na mão, agora eu não vou ter mais o risco do esquecimento ou de uma informação anotada de uma forma incorreta ou no tempo incorreto. Então, o que as empresas querem é inovação, querem segurança alimentar, não é? Depois eu vou te fazer uma pergunta, né? Você é auditora também. E principalmente, né, as empresas, elas querem cada vez mais menos gente dentro do seu site. Eu não sei se você, né, você concorda comigo. As grandes empresas, as grandes indústrias, até por uma questão de risco, né, elas querem menos gente. Então, se você chegar, você como operadora,
restaurante, conseguir mostrar que você é eficiente, com inovação, tecnologia, e está vendo que a nutricionista, ela não está se virando nos 30, ela tem processo, vai ser um fator crítico, né, de diferenciação. Aí já vou engatar uma pergunta para você. Você como auditora, né, empresas que anotam no papel ou, né, na mão, você já viu alguma fiscalização que atuou por causa que essas informações ou não existiam ou estavam erradas, ou Silene? Tem várias histórias, eu vou te contar uma em específico e que gerou uma polêmica muito grande e quebra de contrato. Né? Sabe que auditor enxerga 8, 80 e deu. Eu sou muito crítica, muito severa quanto a isso. Se a legislação esquece e faz olho grande para não ver, a Cirlei enxerga muito bem. É para segurança, para todos crescerem com segurança e com, digamos assim, com credibilidade. Ao auditar um restaurante, eu duvidei de uma temperatura anotada na planilha, Clóvis. O meu termômetro tinha ficado no carro e eu pedi emprestado o termômetro local. Qual foi a minha surpresa? Surpresa não, assombro, Clóvis. O termômetro estava quebrado havia alguns dias. Mas a temperatura estava anotada no dia anterior, na noite anterior, inclusive a meia hora antes de eu solicitar. É claro que, como auditor, eu tive que registrar isso. E num período em que estava ocorrendo uma licitação, né, para rever preços ou até para entrar uma nova empresa. E essa empresa, Clóvis, por incrível que pareça, tinha o melhor preço do mercado e perdeu a licitação justamente por falta de credibilidade. Então, a credibilidade, a fidelidade dos dados é muito importante. E é para isso que a Unexo veio também, porque a nutricionista às vezes fica distante do colaborador, esqueceu de marcar na planilha, marca depois. Com o aplicativo, com o sistema, você não consegue marcar depois que passou aquele tempo do almoço. Então, assim, ó, são plataformas, são sistemas que vêm contribuir com a fidelidade, a credibilidade, o acesso de dados à distância. E eu não quero mais passar por uma saia justa dessa, porque a gente tem que detectar isso, né, Clóvis? Perfeito. Uma curiosidade, Silene, que você falou que ele não permite, né? E eu assim, na minha vida de tecnologia, eu sempre trabalhei no conceito que a informática, seja sistemas ou equipamentos, tem que facilitar a vida, né, do usuário final, né? Não, eu vou fazer do meu jeito, não. O que eu posso fazer para ajudar, seja com informação, com indicadores e com controles. Então, eu estou entendendo que o teu sistema, o sistema da Unexo, né, vamos imaginar que eu estou lá fazendo a leitura de uma rampa de temperatura e a temperatura não está dentro dos padrões. Qual que é a reação do sistema, Cirlei? Só para entender. A reação do sistema é que ele vai abrir uma não conformidade e enquanto você não disser qual a não conformidade, se a temperatura está fora, tu tem a opção de reaquecer, consumo imediato, contém 1 grau de diferença ali que está dentro do prazo de consumo, ou você descarta ela. E você não consegue sair da tela enquanto você não anota a tua ação corretiva. Né? E depois, tipo assim, ó, eu não colhi a minha amostra, eu não medi a temperatura até as 3 da tarde, que é quando encerra a minha refeição. O cardápio some, você não consegue mais adicionar dados. Então, é credibilidade. Isso é muito importante, porque a segurança alimentar se faz com credibilidade. Nossa, isso é um sonho de consumo, porque o seu sistema já faz aquele conceito que eu falo, ver e agir. Ele vê que está com problema e já faz uma ação, já pede para fazer uma ação. E outra coisa, né? Ele transforma dados em informação, que eu estou entendendo, né? Quer dizer, eu vou conseguir, eu como supervisor ou com o background, né, do restaurante, eu vou conseguir estar acompanhando uma informação em tempo real ou não, até para saber, puxa, eu devo estar com um problema nessa rampa, ou eu estou com um problema no medidor. Então, a ação já é rápida, né? Não vai se passar. Você já faz, que eu sempre falo, vai matar o passarinho no ninho, né? Se o problema está ali, você já vai resolver o sistema. E é um dos melhores dos mundos. Você está agregando para o teu cliente. Toda não conformidade que acontece fica registrada, a nutricionista está no seu escritório, a gerente de operações se está em outro estado,
né, lá na matriz ela pode acompanhar também, de repente dar um apoio, se surgirem várias não conformidades naquele restaurante. Não precisa se mover de um estado para outro para isso. Enfim, é tecnologia. A Food Service Brasil, o canal dela, disponibilizando essas inovações, é o serviço do Clóvis, né, fazendo medição de processos, né, para otimizar isso. São outras empresas na área de tecnologia de equipamento, ou seja, de sistemas, que vêm agregar. Eu chamo isso, Clóvis, de um ecossistema. E eu penso que nós, como profissionais da área, que estamos trazendo um pouco de inovação, um pouco de serviço diferenciado, novidades lá de fora ou criadas aqui, temos a obrigação de disseminar essas informações e essas novas tecnologias para que cada vez mais o serviço de alimentação tenha essa informação. Talvez a demora nessa mudança seja em função da demora da informação chegar, né? Mas tipo assim, formando um ecossistema com instituições, entidades do local representativas, que nem o Maberg, com serviço que nem o do Clóvis, da Cirlei, de outras empresas, eu penso que isso agrega, né, e cada vez mais traz essa conscientização e esse novo conceito no mercado, Clóvis. Não, você está perfeito, você está de parabéns porque você identificou no campo, né? Antes de você fazer o sistema, você é auditor e você identificava os problemas, né, em que a nutricionista tinha e o que o processo tinha. Então você já transformou, já agregou uma solução. Eu acho que essa pandemia, né, e que a gente começou a falar da live, eu acho que está sendo excelente porque nós estamos conseguindo gerar conteúdos, né, informações de qualidade para todo o segmento, para nutricionistas, com o meu canal, com o seu canal, com vários canais, com lives, e é isso que você falou. É um ecossistema, né? Ninguém conhece tudo, então essa parceria entre as empresas, e aí vai a próprio restaurante, que vai fazer a diferença. Assim, acho que esse bate-papo tá muito legal, pena que está acabando já, né? Mas a gente podia ficar falando aqui muito tempo, porque a gente, tanto você como eu, a gente quer ajudar a nutricionista, quer ajudar os processos, quer otimizar, e agora acho que não tem mais volta, né? Nós temos que sermos os formadores de opinião e fomentar no segmento essa melhoria contínua, né, Cirlei? Beleza, Clóvis. Então estamos aqui, né, finalizando essa live. Fiquei feliz de conversar contigo novamente. E vamos bater outros papos também para disseminar esses conteúdos, né? E levar essa informação para os restaurantes, para os outros colegas e somar esforços com outras frentes de outros profissionais também. Fiquei muito feliz desse bate-papo, nós da Unexo também. Agradecer o Ederson, né, o sócio da Unexo, que sempre fica ali na base nos assessorando e nos dá a maior força. E dizer, Clóvis, vamos marcar uma outra, né, para associar mais conteúdo. Te agradeço de antemão já, né, a tua disponibilidade de nos ajudar a disseminar esse conteúdo, né, para os serviços de alimentação. E vou te pedir uma fala final, né, e deixar novamente teus contatos aí. Não, obrigado, Cirlei. Eu acredito, né, que a melhoria é contínua, que tudo tem custo-benefício. Né? Então, nós temos que tentar desmistificar um pouco isso. Que o investimento é caro, que eu não vou conseguir fazer. Não, na minha experiência dos últimos 7 anos, a gente conseguiu implementar 90% das sugestões que a gente fazia. Eu que agradeço novamente. Quem quiser me encontrar, mais fácil é no LinkedIn, Clóvis de Vivo. Peço que prestigiem o canal Food Services Brasil, que lá tem muitos vídeos, todos cases reais de sucesso. Eu não posto nada de teoria C. É tudo cases reais que vai ajudar o pessoal do segmento. Obrigado, viu, Cirlei? Obrigada também, Clóvis, pela tua contribuição e por estar hoje com a Unexo. Até o próximo momento, então. Tchau.